Boa tarde a todos. Vou fazer uma boa tarde mais forte. Boa tarde a todos. Boa tarde. Sim. Que a paz de Jesus esteja em nossos corações. Vamos então nos unindo em preces, em pensamentos positivos, para que possamos tirar o melhor proveito do dia de hoje. E como sabemos que o dia de hoje é o presente nos dado por Deus, é o presente porque é o presente para construirmos então um futuro de paz, de amor e de luz. Estamos aqui como irmãos para nos ajudarmos, para nos favorecermos e para favorecermos nossos irmãos também de caminhada, que são muito importantes para nós, porque cada um de nós estamos aqui para nos melhorar. Mas se não estivermos querendo a melhora dos nossos irmãos, estaremos então vivendo egoísmo. E não existe egoísmo no amor, não existe egoísmo em Jesus. Jesus já nos disse que temos que amar os nossos irmãos como a nós mesmos e a Deus acima de todas as coisas. Então utilizemos essa palavra com bastante amor, carinho e luz. E hoje, como estamos repletos, envolvidos por José de Mococa, por esse amigo querido que nos protege, que nos abençoa sempre, vamos então favorecê-los através do nosso pensamento, prestando atenção nas palestras, nas vibrações, nos envolvendo com esse ambiente tranquilo que a espiritualidade maior prepara constantemente para que estejamos aqui, não é verdade? Gente, a gente está tendo bastante palestras, né, Sandra? Palestras do Brasil, Coração do Mundo e Pátria do Evangelho, né, que estão fazendo, a Sandra fez a questão da fazendo a sequência, né, e alguns livros de André Luiz também. E o nosso monge Ivanildo teve aqui há um tempinho atrás, na quarta-feira, fazendo uma palestra sobre o Brasil, Coração do Mundo e Pátria do Evangelho. E hoje ele voltou novamente fazendo o Brasil, Coração do Mundo e Pátria do Evangelho, né? E ele falou para mim agora, ele falou, ó, fica à vontade, fica tranquilo, eu gostei, me senti super seguro. Então, agora estou seguro, nós estamos seguros. É muito gostoso ver o Givanildo aqui com a gente, é muito gostoso estarmos juntos. É muito gostoso estarmos confabulando nessa doutrina de amor, de carinho e de luz e entendendo, né, essa responsabilidade que temos para nós, né, para que estejamos ajudando os nossos amigos. E o nosso irmão Givanildo dá aula, né, ele participa da aula, né, os alunos que têm aula com ele. Eu tive a felicidade, né, Givanildo? Tivemos a felicidade de eu e ele, quando meu pai estava encarnado, de darmos aulas juntos, né? E demos aulas juntos, e é muito gostoso dar aula junto com o Givanildo, é uma pessoa paciente, é um grande amigo, é que nem eu chamo ele, é meu amigão. Então, quer dizer, é uma pessoa bem amiga, ela espera o momento certo, é gostoso, é muito bom. E estamos colhendo frutos desses seus ensinamentos que você traz para a gente, né? Junto, claro, com a inspiração desses amigos queridos. Estamos muito felizes. E hoje ele vai falar sobre o Brasil, Coração do Mundo e Pátria do Evangelho, no capítulo 6 e 7. Ele vai falar sobre negros no Brasil e a invasão holandesa. Ó, história, hein, gente? Vamos aprender história. Isso aí. Givanildo, é nós e Deus. Fica à vontade, tá bom? Para iniciar, para falar sobre os negros do Brasil e a invasão holandesa, nós vamos precisar recordar um pouco a palestra do Islamão e a palestra do Reinaldo, ele falou sobre o capítulo 1 e 2 e ele sobre o capítulo 5, sobre a escravidão, né? Nós temos que observar o seguinte, que Jesus, né, em visita à Terra para verificar a doutrina, como está o andamento da doutrina espiritual, da doutrina dele, ele vem à Terra para ver como que está, mas só que ele chega numa terra onde que o ser humano ele encontra muita maldade, muita carnificina, e ele, com o mensageiro dele, o Elio, que é sociólogo da Terra naquele tempo, né, ele pergunta para o Elio, né, por que o coração dele estava muito pesaroso, né? E Eliú fala, né, que existem outras terras que eles poderiam, que para o trabalho que ele estava prevendo, ele teria que encontrar novas terras, né? E ele passa através do continente americano, abençoa aquela terra
e vai em direção, e ele fala para ele que as margens, ele fala para ele que os encantos, os doces encantos que eles estão procurando, né, que vem do mundo, né, que a homenagem dos céus, dos mártires da terra, que está mais para o sul. E nisso ele traz Jesus até o Brasil, para conhecer o Brasil. Mas como que ele vai transformar essa pátria do Evangelho? Através do povo português, que não estavam sendo... o Brasil naquela época ainda não tinha sido descoberto. Quem dominava toda a colônia eram os portugueses, né? E ele, através disso ele manda Vasco da Gama fazer sua excursão, né, para o descobrimento da Índias, onde que os portugueses mandam o Vasco da Gama para o descobrimento da Índias, mas só que no meio do caminho eles entram junto com Pedro Álvares Cabral e reconhece o Brasil, onde que será a pátria do Evangelho. Aí Jesus abre os braços e pede a bênção de Deus, nosso Pai, onde que ele encontrou um lugar onde iria transportar a pátria do Evangelho. Né? E continuando, com relação à escravidão, nós temos que ver que Ismael também estava pesaroso nesse período, né? Ele estava pesaroso porque os portugueses, eles estavam, em vez de trazer os índios conforme havia determinado Jesus, ele pegou e, devido à inveja, à cobiça, à sede pelo poder, eles não queriam trabalhar na agricultura, nas indústrias, e os brancos da terra dos portugueses. Só que, aí o que eles fizeram? Eles foram até a África e começaram a fazer tráfico de negros, nesse período. Aí Jesus, para diminuir o sofrimento de Ismael, fala para ele que nós não devemos perder a responsabilidade dessas pessoas, que essas pessoas, eles têm o livre-arbítrio de fazer o que quiserem, mas que mais futuramente eles também iam passar pela mesma coisa que eles estavam fazendo com os negros, né? E dando continuidade, agora eu vou entrar nos negros do Brasil, tá? Onde Portugal, ele sofria as consequências ainda da escravidão. E não é só os negros que estavam sofrendo as consequências, os índios também, eles estavam sendo escravizados, né? E aí o rei Felipe da Espanha, né? Portugal, vamos retornando um pouquinho. Portugal, ele sai em caravana, ele vai para a África, para Marrocos, né? Que ele vai buscar mais negros para traficar. Nesse período, a Espanha, ela invade Portugal, através do rei Felipe, invade Portugal. Invadindo Portugal, o rei Felipe II, ele estava declarando que tinha parentesco com o rei de Portugal. O que ele fez? Ele se declarou rei de Portugal também. Ele se declarando rei de Portugal, ele passou a ser rei de duas coroas, né? Que eles chamam do cetro, né? Cetro do Império Resplandecente e Maravilhoso, porque ele passou a ter responsabilidade por duas coroas, por todas as frotas da Espanha, né? Que eles eram poderosas, né? E o que eles faziam? Eles retiravam o ouro, o tesouro, né? do México, do Peru, do Brasil e das Índias, e levando para Madrid, onde que eles passavam a ter, a Espanha passou a ter a maior porcentagem de ouro, né? Nesse período, o rei Francisco da França, né, ele queria uma parte desse, então ele contestou que aí a França, a Espanha e Portugal
eles fizeram um tratado, esse tratado chama-se Tratado de Tordesilhas, onde a Espanha ela exploraria todo o Ocidente, as terras americanas e outras terras, e a Europa, e Portugal ela exploraria toda a América do Sul. Toda a América do Sul. E ele contestando o Tratado de Tordesilhas, ele fala sobre a cláusula testamentária, né, de Adão, que afastou a partilha do mundo, né? E Adão, essa cláusula testamentária significa que o Adão, que era o primeiro homem da Bíblia, ele dividiu a América entre Portugal e Espanha. E essa cláusula testamentária serviu para que o rei Francisco da Espanha, ou da França, contestasse o Tratado de Tordesilhas, onde somente Portugal e a Espanha teriam parte das terras desse novo mundo, né? Isso aconteceu em 1494, né? E que durante esse tempo, a terra do Evangelho era chamada a terra de Santa Cruz, né? Porque havia grande quantidade de negociantes, né, que buscavam as provisões do pau-brasil. E como aqui é conhecido como a terra do pau-brasil, os negociantes começaram a chamar, em vez de chamar Brasil, era a terra do pau-brasil, né? E os missionários, eles não estavam de acordo com essa mudança de nome, mas as falanges do infinito de Ismael, junto com a aprovação de Ismael, eles concordavam com isso, devido às atrocidades dele, devido às atrocidades, o que eles estavam cometendo, né? E devido também ao domínio espanhol, né? E que ele queria resguardar a pátria do Cruzeiro dos perigos da Inquisição da Europa, que era muito grande, estava assim aumentando, né? E durante esse período do domínio espanhol sobre Portugal, o Brasil passou por muita crueldade, muita dolorosa situação, onde as raças aborígenes, que eram os índios da Itália, da Austrália, os índios americanos, eles eram caçados, né, e humilhados, não só os índios como os negros também. Todos eles eram muito humilhados, né. Aí teve alguns índios franceses também que, fugindo dessa carneficina, eles procuraram os franceses, que foram expulsos por meio de Sá, né, mas os franceses mantinham sua atividade no Maranhão, onde que eles pretendiam fundar a França equinocial. O que é a França equinocial? Ela representou a segunda tentativa da França, dos franceses, de se fixarem no Brasil, na região do Maranhão, entre 1612 e 1615. Né? E a origem dessa conquista é que ela estava próxima à linha do Equador, que naquela época era denominada a linha equinocial. Né? E a situação ainda continuava deplorável para todos os negros, índios, para todo o povo. Né? Aí os Ismael e seus colaboradores que trabalhavam quase fracassaram em organizar o Instituto da Sagrada Família, né, da floresta, onde negros e índios não eram aceitos, onde os brancos tinham a supremacia e não tinham sua condição de superioridade, né? Sendo que a falange de Ismael, né, dos obreiros dos invisíveis, foram procurar Ismael para falar com ele, né? Mas Ismael, nas suas preocupações, ele procura Jesus, né, para estender o manto da infinita misericórdia dele, enviando socorro com as vossas bênçãos, referente os quadros deploráveis que eles estavam vendo na terra que estava acontecendo, né? Onde que
muitas raças estavam sendo flageladas e estavam sofrendo, né? E ouvindo Jesus, a voz, o apelo de Ismael, ele fala lá do infinito, né? Que para que Ismael, que as obrigações deles, os trabalhos, considera a dor, o eterno aperfeiçoamento de todos, os espíritos que o Pai, sendo que os espíritos que o Pai não concede aos fracos superior as forças na luta evolutiva, ou seja, Deus não dá um fardo maior do que a pessoa possa carregar, né? Isso, aí ele, no coração dele, essas súplicas dolorosas agrupam regiões inferiores do espaço próximo da Terra, né? E leva essas coletividades, aí Jesus fala para ele, leva essas coletividades espirituais sinceras e arrependidas do seu passado obscuro e delituoso, e tua bandeira de paz e esperança. Ismael, sentindo assim, comovido, querendo fazer o bem, ele, pela misericórdia de Deus, então ele parte em busca de planos maiores. Ele vai até o umbral, né, onde se encontram ali os batalhadores das cruzadas, senhores feudais da Idade Média, padres inquisidores, espíritos revoltados, perdidos, com a sua mente corrompida, né? Então ele levanta a bandeira de Jesus, né, a bandeira de luz de Jesus, conforme a estrela d'alva. O que é a estrela d'alva? A estrela d'alva é conhecida como estrela da manhã, e nada mais é do que o planeta Vênus, que brilha no céu, e ele está muito mais próximo do Sol. Tá? Então, Ismael, reunindo todos esses espíritos, ele fala para eles comovido, né, que chegaram os apelos do socorro espiritual, onde o novo trabalho se apresenta para a rendição das vossas almas, desfiando dos desfiladeiros do remorso e do crime. É uma terra nova, onde o Divino Mestre implantará seu evangelho de caridade, de perdão, de amor indefiníveis. Nos séculos futuros, essa pátria generosa será a terra da promissão para todos os infelizes, né? E dirá, todos eles querem abraçar esta causa, né? Todos aqueles que estavam lá, eles queriam abraçar essa causa, né? E Ismael ainda continua, né? De lá sairão o pão da luz para vossas almas, porém é preciso que nos voltemos do solo virgem e exuberante, a construir as bases com os nossos sacrifícios e devotamentos. Ou seja, eles, através do sacrifício deles, eles iam aprender do livro do padecimento, né, salvadores, e gravar a consciência sagrada, ensinamento da virtude e do amor, né, e construir a base da nova pátria do Evangelho, né. E sendo que o emblema deles era dessa nova missão deles, dessa falange que ia encarnar na Terra, era Deus, Cristo e caridade, onde eles passavam iam iluminando e clarificando todos os caminhos, né? E essas entidades eram os pobres, os humildes, que ouviram os apelos de Amel e vieram reencarnar no Brasil e construir a base da pátria do Cruzeiro, né? Então, foi por isso que os negros do Brasil incorporaram a raça nova, constituindo o princípio da nacionalidade de todos os tempos, né? Com as causas dessa dedicação santificante, né, na pátria do Evangelho, eles têm sido muitos estadistas, médicos, poetas, escritores, representando as personalidades mais notáveis. E Ismael ainda diz aqui que nenhuma parte do planeta alcançar ainda a elevada, justa posição que lhe compete junto às outras raças, como acontece no Brasil, onde vive nos ambientes da mais pura fraternidade, né? Aí ele diz mais ainda que todos esses sentimentos manifestam na alma humana, né? Foi ainda o coração deles dedicado ao ideal de solidariedade humana, que eles ensinaram os europeus
a lição do trabalho e da obediência, né? Que resistiram com perseverança durante o período por mais de 70 anos. Né? Foi essa razão e a dedicação que reconheceram para eles, santificando-os, incorporando definitivamente a grande família, cuja direção muitas vezes participaram, jamais se esqueceram do Brasil, que seus maiores filhos se criaram pela grandeza dos generosos seres africanos. Ou seja, nós temos que ver que nós temos certa descendência africana. Eu, por exemplo, eu tenho uma avó africana, né, que ela era de 1910, minha avó, né? E vale lembrar também que a escravidão do Brasil, ela demorou 353 anos, é um período muito grande, né? Ela começou em 1535, só terminando em 13 de maio de 1888, com a Lei Áurea, né? E fazendo a pesquisa no ano de 2020, entre 2020 e 2021, nós temos aqui uma população aqui no Brasil de 59% de negros, que se declaram negros, né? E 19 milhões que se assumem pardos, e temos 89 milhões que se declaram pardos, 42% se declaram branco, né? Isso são pesquisas do IBGE. Como que foi a origem como que foi sacrificado esse trabalho da construção da pátria do Evangelho? Foram muito sangue derramado de pessoas inocentes, né? Eu falo inocentes porque eles desconheciam as encarnações anteriores, porque todos eles, como diz Jesus, o Espírito ele vive, já tem bilhões de anos, mas nós não sabemos de onde ele vem e para onde ele vai, né? Aí, nesse período, nós vamos entrar aqui na invasão holandesa, né? Onde que a raça negra ainda continuava sendo caçada, não só a raça negra, como os índios continuavam sendo caçados, ainda continuavam tendo essas atrocidades, essa carnificina sobre o trabalho escravo. Aí aconteceu um movimento chamado as Entradas, que acontecia pelo sertão em expedições oficiais organizadas e financiadas pela coroa portuguesa, que ele respeitava todo o limite do Tratado de Tordesilhas, como já disse, que era um tratado entre a Espanha e Portugal, e tinha como prioridade realizar o mapeamento do território recém-descoberto para viabilizar a sua colonização através do litoral, né? Diferente das bandeiras, né, que eram expedições organizadas e financiadas por particulares, só que as bandeiras, os enviados para o Brasil, os encarnados, eles foram enviados por Ismael, né? Foram escolhidos por Ismael para dar continuidade na pátria do Evangelho, né? E com as expedições da entrada, não mudou nada. Continuavam as caçadas negros e índios, onde a caravana portuguesa tinha capturado mais de 7 mil homens, entre eles mulheres, velhas e crianças, né? E também tinha aqueles chamados mamelucos, que eram filhos de brancos e índios, negros com branco, que eles serviam, os portugueses faziam deles guias para a continuidade da caçada humana. E também tinham os tamoios, né, que eram índios. Eles não se conformavam com a situação que estavam passando pelos portugueses. E era uma confederação formada por nações indígenas que ocupavam o litoral do Brasil, entre Bertioga e Cabo Frio, envolvendo também as tribos do Vale do Paraíba, revoltados com as represálias dos portugueses, né? Que eles também, tudo contra a carnificina que estava acontecendo, né? E mediante toda essa luta, todo esse sofrimento, os padres eram quem mais sofriam, né? Eles viam os companheiros deles da mesma raça
que estavam sendo jogados nos sertões intransitáveis, né? O padre Anchieta mesmo, e quase todos os missionários, eles travavam demoradas lutas defendendo os índios, né? Embora eles tiveram os altares destruídos, né? Mas só que as vozes deles que eles falavam se perdiam na imensidão, que eles tentavam alertar a raça branca para que não fizesse isso. Mas só que eles não eram ouvidos. Era para eles praticar os carinhos, os ensinos do Senhor, de Jesus, nessa época, né? Aí os missionários também, preocupados com tudo isso, da falange de Ismael, eles procuram Ismael e pedem a colaboração misericordiosa dele para que a situação se modifique, né? E Ismael também responde aos colaboradores a mesma coisa que ele ouviu de Jesus lá nos episódios passados, que eles não podiam tolerar a liberdade de escolha dos semelhantes, né? Que esperava esperemos que o Senhor, cujo coração agasalha todos aqueles que se encontram famintos de justiça, e que podemos, com nossos esforços, auxiliar a compreensão dos encarnados, das leis da terra, avisando através do coração, do modo direto, os seus divinos deveres. Ismael, ainda na sua caravana, né? Ele diz que, infelizmente, na atualidade, não há no planeta um povo que se substitua os portugueses na grande edificação da obra da pátria do Evangelho. Visto que o povo lusitano, eles têm que considerar a honradez, a grande qualidade de valor e sentimento que habilitam conforme a vontade deles, né? Onde constituirão mais tarde a abençoada lição que o Jesus estava profetizando, né? E recorrendo a isso, todos eles, com a falange de Ismael, todos eles, juntamente com os missionários, eles foram para outras terras na Europa procurar um príncipe liberal, trabalhador, justo, a fim de atender às ações diretas dos colaboradores de Jesus, né? Um príncipe de personalidade forte, de um administrador, que seus exemplos possam se encontram na direção das atividades sociais e políticas da colônia, que beneficiam a nação inteira de maneira geral. Porém, quando esse administrador entrar no Brasil, ele ia ter a qualidade de invasor, e sua permanência no Brasil seria de apenas alguns anos, né? Seria apenas de alguns anos, que essas lições seriam um aprendizado para os colonizadores e administradores da nossa terra. Mas, considerando que os companheiros que eles traziam, esse administrador, os companheiros deles, não tinham as mesmas educação espiritual do que os portugueses, né? E que essa época seria um profundo atraso de todos os indivíduos que faziam necessário despedir as trevas da consciência do mundo pela vitória do Senhor em todos os corações, né? Aí, em 1624, a pretexto a Holanda estava em guerra com a Espanha. A pretexto disso, eles invadem a Bahia, né, sob o comando do militar João Van Dort, né? E em 1637, entra em Pernambuco o general holandês João Maurício, o príncipe de Nassau, né, trazendo muitos benefícios na administração ao norte do Brasil, né, onde o Recife passa a se ostentar como a maior e mais bonita, bela cidade da América do Sul, né, e a cidade de Olinda é reconstruída. Junto com o príncipe também vieram uma assembleia de mecânicos, pintores, arquitetos, artistas, enchendo toda a cidade de Pernambuco de beleza, de esplendores, né? Mas como Maurício de Nassau, com todo o respeito que ele devotava à liberdade, ele era venerado pelos povos
por todos os brasileiros, portugueses de Pernambuco, e cuja terra era a região de Paracatu e Minas Gerais. E todos os escravos que o procuravam, ele era considerado livre, né? E Maurício de Nassau ele estabeleceu a liberdade religiosa também, né? Inaugurando a primeira democracia liberal do Brasil, né? Nas terras americanas, né? E todo negro, índio, que procuravam ele, os índios tinham ele como um bom amigo, que ele recebia, ele conversava, né? E também teve a família dos Albirex, né? Uma família nobre da época, né? Que eram colonizadores e atuavam ao norte de Pernambuco e Maranhão. Ou seja, naquela época das capitanias hereditárias, eles tinham controle de Pernambuco, parte do norte de Pernambuco e do Maranhão, né? E eles estavam aprendendo com esse príncipe, onde eles iriam futuramente aplicar esses benefícios que seriam aplicados para o Brasil, né? Terminado o tempo necessário da administração no Brasil do príncipe Nabuco, do príncipe de Nassau, ele foi, através de espíritos assim, avarentos, ele teve que retornar à pátria dele. E esse período que durou de 1637 a 1644, onde o domínio holandês, apesar da volta dele, o domínio holandês no Brasil, ele perdurou durante 24 anos. Né? Apesar das frotas deles poderosas, a Holanda se retirou do Brasil sem a intervenção de Portugal. Né? Quando foi assinado o Tratado de Haia, na Corte de Haia, em 1661, quando a Holanda devolveu a Portugal os territórios brasileiros ocupados, né? E em troca dos imensos trabalhos que eles fizeram, que eu não estou falando muito sobre as carneficinas, porque se você observar, a pátria do Evangelho ela foi constituída através de muito sofrimento de vidas humanas, vidas inocentes, né? Maurício de Nassau, ele veio porque ele foi preparado pela falange do invisível, a falange de Ismael, que já foi determinado para que os colonizadores daqui da nossa terra recebessem um clarão no caminho que eles estavam trilhando, no caminho obscuro que eles estavam trilhando, né? E voltando aqui, a Holanda deixou milhões de florins, que era a moeda dos holandeses, né? E eles só receberam 5 milhões de cruzados dessa época. Ou seja, aqui através desses estudos, a gente pode ver que, comparando hoje com essa pandemia, nós estamos vivendo a mesma coisa. Nós devemos nos unir e dar continuidade nessa pátria do Evangelho, né? Porque Jesus, lá no Sermão da Montanha, ele diz o seguinte, né? Bem-aventurados aqueles que têm sede de justiça, que eles serão consolados, né? E nós temos todos esses daqui, na época, esses que foram desencarnados na época, tanto negros quanto índios, eu acredito que até hoje, muitos deles estão revoltados com a situação e não terminaram ainda a missão deles. Então devemos sempre orar sempre por eles e por toda essa humanidade que estamos vivendo hoje. Estamos aqui para quê? Para trabalhar em prol do Evangelho. Se nós não nos conscientizarmos disso, o que nós estamos fazendo aqui? Eu espero que cada um de nós olhamos assim, para dentro de nós mesmos, na nossa consciência, e buscamos fazer o melhor para que o nosso próximo e para nós mesmos, né? Que a caridade, antes de tudo, começa de nós mesmos. E assim eu termino aqui a lição do capítulo 6 e 7 da invasão holandesa e dos negros do Brasil. Eu espero que todos nós tenhamos um pouco mais de consciência com tudo isso, né?
Acredito que nós estamos passando pela mesma situação, mas de forma diferente, que é um vírus que ninguém sabe de onde vem e nem para onde vai. E eu sou prova viva disso, né? Então temos que rever nossos conceitos. Muito obrigado, muita paz a todos.